vocês estão bom mesmo? Podemos dar sequência aí nisso da legislação? Vamos falar de acumulação de cargo público? Olha só, esse é um assunto que quando a gente conversa sobre ele, principalmente em sala de aula presencial, dá muito pano para manga, dá muita dúvida, mas e nessa situação, e naquela, que eu conheço fulano que é assim, que eu conheço Beltrano que aposentou assim, e vem chove de questionamento. E aí eu digo para vocês o seguinte, quando o assunto da acumulação de cargos, muitas vezes a gente confronta a legislação municipal, a legislação estadual, a legislação federal e situações específicas e exceções e muita coisa ali. E muitas vezes a gente encontra brechas que beneficiam o servidor. Mas para você que vai tentar uma prova municipal, que vai cair na sua prova, é o Estatuto do Servidor Público Municipal do município de Montes Claros. Você precisa saber o quê? O que está escrito na legislação. Só isso. Você quer ser aprovado ou não quer? Você quer acertar a questão ou não quer? Porque o grande motivo aqui da aula é te preparar para acertar questões para passar na prova. Então, o que você tem que saber? O que está escrito nessa legislação em específico. O que é aplicado segundo essa legislação. Pronto. Situação específica, situação fática, do cotidiano, do seu primo, do seu avô, do seu tio, não sei o quê. Você deixa para discutir depois, passa na prova primeiro, depois nós conversamos sobre acumulação. Vamos buscar um cargo público. Depois a gente conversa se precisa de 2, 3, 10. Tá? Então, para a legislação municipal, posso acumular cargo público? Posso ter 2 cargos públicos? Receber por 2 cargos públicos? A legislação municipal fala que é vedada, que não pode, você não pode acumular cargos públicos. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Não pode, é um só, para de ser egoísta, deixa para os outros também. Todo mundo quer e você quer pegar um monte para você? Então é isso que a legislação fala. Engasguei. Que é vedada a acumulação. A regra, eu vou escrever aqui, ó. A regra é que você só pode ter um cargo público, que é vedada essa acumulação de cargos públicos. Beleza? Tem exceção, Isabela? Tem. E se cair na sua prova, vai cair o quê, gente? Vai cair a regra, vai cair a exceção? Vai cair a exceção. Qual é a exceção dessa regra? 3 exceções que a legislação municipal traz para nós. Primeira, 2 cargos de professor. Então, a legislação fala que, apesar de ser proibida a acumulação de cargos, se forem 2 cargos de professor, aí pode. Eu tenho um cargo de professor de manhã e um cargo de professor à tarde. Trabalho 4 horas no lugar, trabalho 4 horas em outro. Entro na exceção do 133. Posso acumular. Nesse caso, se forem 2 cargos de professor, 2 cargos públicos, os 2 de professor, exercendo a função de professor, eu posso acumular. Segunda hipótese, um cargo de professor mais um cargo técnico ou científico. Um cargo de professor de manhã, trabalho na escola tal, de manhã como professor. À tarde, eu exerço um cargo técnico. Sou técnico em tal situação, em tal órgão à tarde. Posso? Posso. Um de professor e um técnico. Ou um de professor e um científico. Permitido. Aceito. Exceção do 133. E terceira hipótese da legislação, são 2 cargos... São 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com provisões regulamentadas. Então, concordam comigo que o psicólogo é profissional da saúde? É, né? Ele pode ter 2 cargos de psicólogo, trabalhar, por exemplo, como psicólogo na educação de manhã, psicólogo na saúde à tarde. Tá lá numa escola, exercendo a função de psicólogo, tá? De manhã. E à tarde ele tá num PSF exercendo a função de psicólogo? Pode? Pode. 2 cargos de profissional da saúde que tenha profissão regulamentada. Também vai poder. Também entra na exceção do 133, também vai ser permitido, também vai fugir à regra. Então vamos lá, qual é a regra? Proibida acumular. Quais são as exceções? 2 de professor, 1 de professor e 1 técnico ou científico, ou 2 da área da saúde com profissões regulamentadas. Beleza? Pronto. Para sua prova, você não precisa saber mais nada além disso. Deixa para preocupar com a situação aí do pessoal de sua família, de sua vida, dos seus vizinhos depois. Aqui é isso que você tem que saber para acertar a questão.
Parágrafo 1º. É proibida a proibição de acumular estende-se aos cargos, empregos, funções em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Então, assim como foi proibido, vedado acumular cargos públicos da administração pública direta, também é proibido acumular cargos da administração pública indireta. Escrevi errado. Então, quando a gente fala em autarquia, fundações públicas, empresas públicas, economia mista, enfim, a gente está falando de administração pública indireta. Não é diretamente um ente público, mas está vinculado ao governo. Então, também estende aí essa proibição para a administração pública indireta, assim como para a direta. E segundo, a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Então, vamos lá. Posso exercer 2 cargos de professor? Posso. Entro na exceção aí do inciso 1º. Mas eu posso exercer 2 cargos de professor no mesmo horário? Eu trabalho na escola X de 7 a 11 da manhã e na escola Y de 7 a 11 da manhã. Uai, você tem um clone aí? Então, uma pessoa, um robô que está trabalhando por você? Como assim, 2 lugares ao mesmo tempo? Compatível, né, gente? Não tem como. Incompatível aí os horários. Aí não tem como. Mesmo que é 2 cargos de professor, que aí pode, que é exceção e tudo mais. Mas se não tem compatibilidade de horário, não tem como acontecer. Então, a acumulação de cargos, ainda que lícita, ainda que dentro das exceções aí, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Tem que ter compatibilidade. Um não pode chocar com o outro. Belezinha? É proibida também a acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargos públicos na mesma condição. Então, da mesma forma que você não pode acumular 2 cargos ativos ali, trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo, você também não pode acumular aposentadoria com um cargo público, nas mesmas regras do artigo 133. Observada a regra, observada a exceção. Parágrafo único. Exclui-se da proibição de acumular uma aposentadoria com remuneração de cargo eletivo ou de cargo em comissão. Então, entra na exceção o cargo eletivo, aquele que você é eleito para exercer, ou o cargo em comissão. 136. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão. Então, você tem um cargo em comissão, a regra aqui é um só. Não pode exercer mais de um. Exceto se já for ocupante de um deles, situação que poderá ser designado para exercer interinamente outro cargo em comissão sem prejuízo de suas atribuições, devendo optar pela remuneração de um dos cargos durante o período de interinidade. O que é ser interino, gente? É estar substituindo temporariamente alguém. Então, nessas situações, aí vai entrar como exceção, mas recebe a remuneração de apenas um desses cargos. Não vai acumular remuneração, não vai acumular provento. Certo? Sobre a acumulação é isso. Não precisa caçar chifre na cabeça de cavalo. Isso é o que você precisa para acertar questões em prova. E aí a gente entra agora num outro tema. Responsabilidade do servidor público. Olha lá. Nós já vimos aí na aula passada os deveres e as proibições do servidor. Vimos agora também a proibição de acumular cargo público, que é mais uma proibição para o servidor. E aí a gente chega na parte que fala das responsabilidades. E aí o artigo 137 fala pra gente o seguinte, olha, você, servidor, você tá querendo se tornar servidor, não tá? Então vamos fingir que já deu certo, você já é servidor. Tô falando diretamente com você. Então você, servidor, você responde pelos seus atos. Tudo que você faz, se você deixa de cumprir um dever, ou se você não observa uma proibição, vai lá e faz algo que é proibido, você vai ser responsabilizado. E tem mais. Essa responsabilidade, ela pode ser ou pode tramitar em 3 áreas diferentes, inclusive cumulativamente nas 3. Aí 137 fala pra gente o seguinte: o servidor responde civil, penal e administrativamente. Olha lá. 1, 2, 3. Civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Fez algo de errado? Vai poder responder aí em 3 esferas.
na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa. Quando a gente fala de esfera civil, a responsabilidade civil, ela decorre de ato omissivo ou comissivo, seja doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Então, o servidor que comete alguma irregularidade, comete algum ato e acaba causando prejuízo, e aí a palavra aqui é prejuízo, cadê? Aqui, ó, causando prejuízo, seja para a administração pública ou seja para um terceiro, para um particular, ele vai ser responsabilizado. E essa responsabilidade é o que a gente chama de responsabilidade civil. É uma responsabilidade que gera indenização. É você ir lá indenizar o prejuízo que você causou, ir lá e repor aquilo que, de certa forma, você atingiu. Então, essa é a responsabilidade civil. Além dessas, nós temos a responsabilidade penal e administrativa. A penal é aquela vinculada ao crime, ao cometimento de crime. E aí a gente sabe que, como sanção para o cometimento de crime, a gente tem algumas possibilidades, que vai desde a multa até a prisão, né? A restrição da liberdade. Então, vão ter essas penas menos gravosas, as mais gravosas, vão ter as penas restritivas de direitos, as penas restritivas de liberdade, tudo isso dentro de uma responsabilidade penal. E nós temos também a responsabilidade administrativa, que é a que mais importa para nós aqui, que a gente está falando de administração pública e de direito administrativo. Então, dentro do direito administrativo, dentro dessa responsabilidade administrativa, a gente tem o processo administrativo, que a gente vai conversar daqui a pouco. A legislação nos diz que as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se. Então, por um ato só, o servidor pode responder nas 3 esferas. Pense que maravilha! O servidor tem que responder civil, penal e administrativamente. Então, imagine um servidor que desvia verba pública. Concordam comigo que ele causou prejuízo para a administração? Causou prejuízo para o erário? Pegou dinheiro e desviou, causou prejuízo. Olha ele respondendo civilmente, não é? Civil não é quando causa prejuízo? Concordam comigo que desviar a verba pública é crime? E aí pode estar vinculado a uma série de crimes? Concordam, né? Então, olha respondendo na esfera penal. Podendo ter lá uma pena, por exemplo, privativa de liberdade, dependendo da situação. E concordam comigo que também é uma infração administrativa? Concordam, né? Não vimos lá na proibição? Que tem que zelar que pelo patrimônio e tudo mais. Então, administrativo. Olha lá, respondendo por um ato só nas 3 esferas, acumulando aí as 3 responsabilidades. E essas responsabilidades, elas são independentes entre si. Então, o resultado de uma não vai interferir no resultado de outra. Pode ser absolvido em uma e condenado na outra, por exemplo. Uma coisa independe da outra, beleza? Aí a legislação vem e fala pra gente que no que se refere a essa responsabilidade administrativa, que é o que a lei fala para nós, que é o que o estatuto fala para nós, existem também a aplicação de penalidades. Nós já vimos as penalidades, né? Vimos que existe a penalidade de suspensão, advertência, demissão, cassação. Então, todas essas penalidades, elas são aplicadas dentro de um processo administrativo e a lei fala pra gente que na aplicação das penalidades serão consideradas alguns tópicos. Que tópicos são esses? Primeiro, a natureza e a gravidade da infração cometida. Então, o quanto isso foi grave, o quanto isso aqui foi chocante. Então, observa a natureza e a gravidade da infração cometida pelo servidor. Da mesma maneira, vai observar os danos causados. Espera aí, quanto isso aqui foi capaz de causar danos? Foram danos menores, mais fáceis de serem contornados, ou foi uma coisa maior, grandes danos? Então, observa isso também. E as circunstâncias agravantes e atenuantes. Então, nós vamos falar sobre elas agora. O que é agravante e o que é atenuante? Observa as duas. E, por fim, os antecedentes funcionais desse servidor. Então, olha lá, já aprontou antes? É um bom servidor? Faz tudo certinho? Faz tudo errado? Então, olha os antecedentes. Quando a gente fala de atenuantes, são circunstâncias atenuantes. Atenuar é passar um pano, dar uma amenizada. O que pode servir de atenuante? O que pode servir para dar uma ajudada ali na situação?
o bom desempenho anterior dos deveres funcionais, aquele servidor que já tem um bom desempenho ou que já teve um bom desempenho antes daquela situação. 2, a confissão espontânea da infração, o servidor que vai lá e confessa que fez mesmo. 3, a prestação de serviços considerados relevantes por lei. Então, olha lá quais são as prestações de serviço daquele servidor e vê a sua relevância dentro desse cenário legal. E 4, a provocação injusta de superior hierárquico. Ah, ele errou mesmo. Ele não poderia ter feito isso, mas também o chefe dele é um saco. O chefe dele provocou ele. Então, vai servir como uma passada de pano, vai servir como um atenuante. E aí, da mesma maneira, nós temos as agravantes, que é justamente o contrário. Aqui é a lenha na fogueira. Se aqui passou o pano, aqui tacou fogo. A agravante vai dar uma piorada na situação. Quais são as agravantes? Reincidência na infração, servidor que já cometeu aquele mesmo erro mais de uma vez. Acumulação de infrações, mesma coisa. Tá todo dia aprontando uma coisa diferente. 3, cometimento de infração durante cumprimento de pena disciplinar. Então, é o servidor que já aprontou, que já recebeu uma pena, está cumprindo a pena e aprontou de novo. E 4, combinação com outros indivíduos para a prática de infração. Então, é juntar lá o grupinho com 1, 2, 3, 4 indivíduos para cometer infração. Também vai servir como agravante essa juntada aí, esse bolinho, essa combinação aí para juntar servidores e cometer infração. Certo? E aí vem as penalidades. Quando é que vai ser cada penalidade? A advertência. Quando será a advertência? A advertência será aplicada por escrito, e aí grifem isso, tá? Diferente da advertência lá na escola, que chama o aluno na sala do diretor e cola o ovo nele, verbalmente, aqui no processo administrativo, a advertência ela é por escrito, ela é um ato formal, então é por escrito. Nos casos de violação da proibição constante no artigo 132, dos incisos 1 a 8. Então, volta lá no artigo 132, vamos voltar aqui? Volta lá no artigo 132, que fala o quê, gente? Das proibições, né? Nós já conversamos sobre ele na aula passada. Então, volta na lei aí, no artigo 132. Você vai puxar aí uma seta do artigo, do inciso 1º até o 8, né? O que fala lá na legislação. Então, vou apagar aqui para a gente não confundir. Então, do artigo 1º até o 8. Daqui para cima é a advertência. Então, foi lá. Se ausentou do serviço na hora errada, advertência. Retirou um documento sem autorização, advertência. Recusou ofertar um documento, advertência. E assim vai até o inciso 8. Vamos voltar lá onde a gente estava. Certo? 1 a 8. Você que tá com a legislação, pega aí, faz bonitinho, coloca lá, puxa lá uma chave assim, ó, bem lindinho, faz assim, ó, uma chave. E aí, puxa uma setinha, escreve a advertência, bem lindo, maravilhoso, bem bonitinho, pra você conseguir revisar aí sua lei. Então, já sabemos que do inciso 1 ao 8 do artigo 132 é a advertência. Inobservância do dever funcional prevista em lei, regulamento ou norma interna que não justifique a imposição de penalidade mais grave, também será advertência. E suspensão, Isabela? Quando é suspensão? Será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com a advertência ou violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à demissão, não podendo exceder 60 dias. Então, imagine só, a pessoa, já sabemos que sair injustificadamente no serviço, no horário de trabalho, é proibido, não é? É. O servidor que faz isso, ele comete o quê? Uma infração. É punível com qual penalidade? Advertência. Perfeito? Perfeito. Imagine o servidor que já saiu, foi punido, levou uma advertência. Aí ele vai e faz de novo. Posso agora aplicar para ele uma suspensão? Posso. Já tem reincidência, já está repetindo o mesmo erro. Então, vamos aumentar aí a punição, vamos sair de advertência e vamos para suspensão. Então, quando se torna reincidente na mesma falta, que é punida com advertência, esse servidor pode levar uma suspensão.
e também nos demais casos que não justifiquem uma demissão, se aplica a suspensão. Quando a gente fala de suspensão, qual é o prazo máximo para ela? 60 dias, tá? Então, a suspensão é o servidor que fica afastado do local de trabalho por um período. E aí esse período é determinado. Pode ser 15 dias, 30 dias. O máximo é que seja 60, como está descrito aí no 144. E aí a gente tem a penalidade, que é aquela mais temida e aquela mais pesada, que é a demissão. Nós já vimos, já repetimos várias vezes que demissão é diferente, que não tem nada a ver com exoneração. Isso aí já tá na cabeça suas, né? Pelo amor de Deus. Então, quando a gente fala de demissão, é uma penalidade. É você ser retirado do seu cargo público, ser demitido, perder o seu cargo público porque cometeu uma infração e recebeu uma penalidade. A penalidade da demissão. E aí o artigo 146 vem para falar para a gente situação por situação onde cabe a demissão. Quais são elas? Primeiro, crime contra a administração pública. Viu lá a palavra crime? Demissão, gente. Cometeu crime contra a administração pública? Demissão. Então foi lá, cometeu crime de peculato, corrupção, concussão, prevaricação, enfim, esses crimes todos que estão lá no Código Penal, lá no finalzinho do Código Penal, que são crimes contra a administração pública, vão gerar a penalidade de demissão. Segundo, abandono de cargo. Sumiu do serviço, apareceu mais nunca para trabalhar, abandonou o cargo. Tem como fazer outra coisa se não for demitir, gente? Já abandonou o cargo mesmo? O que nós vamos fazer? Dar uma advertência que você não está aparecendo nem para assumir o cargo, vai aparecer para assinar a advertência? Então, demissão. Desídia no desempenho de suas funções. Olha só, desídia, gente, está vinculada à pessoa que não cumpre com suas funções, que deixa de cumprir com suas funções, que é negligente com o cumprimento de suas funções, das funções do seu cargo. Gera também a demissão. Você não está querendo trabalhar, está querendo cumprir com aquilo que lhe é cabido, vamos demitir. 4. Improbidade administrativa. Ser improbo, agir com improbidade, está indiretamente ligado ao cometimento de crime. Hoje nós temos a legislação específica para tratar da improbidade administrativa, que não só gera demissão, como uma série de outras penalidades. Então, improbidade administrativa também é demissão. Incontinência de conduta na repartição ou fora dela, quanto em serviço, não obedecer às ordens, ser incontinente, não ir com o que você precisa cumprir quando você está em serviço. Da mesma maneira, o seguinte, insubordinação grave. Se existe ali uma chefia e os subordinados, os chefiados, esses chefiados devem essa subordinação ao chefe. Se há insubordinação grave, e aí observem o termo grave, também está passível de demissão. Ato lesivo à honra. A ofensa física em serviço. Então, você sair lá na mão do seu colega, na briga, brigar, puxar cabelo, dar tapa na cara, ou ofender a honra, xingamentos, palavrões, ofensas em serviço, ou a servidor ou particular. Isso também gera demissão. Mas observe que aqui nós temos uma exceção, quando se tratar de legítima defesa. Então, não é que eu bati no fulano, fulano vem me atacando e eu me defendi. Aí é exceção, certo? Então, atente-se aí. Você pode bater em alguém, xingar alguém? Não. Mas se for para me defender, aí eu entro na exceção. Seguindo, aplicação irregular de dinheiro público. Olha lá, tem acesso ao dinheiro público em razão do seu cargo e desvia, aplica de maneira errada, vai receber como prêmio a demissão. 9. Revelação de segredo que tenha o servidor apropriado em razão de suas atribuições. Então, você tem conhecimento de uma situação, de uma informação que deve ser mantida em sigilo e sai, bota a boca do trombone e revela esse segredo. Olha lá o que te espera, fofoqueiro. 10. Lesão aos cofres públicos. Está vinculada aí ao dinheiro público, né? Quem aplica de maneira irregular e quem rouba. No bom português, que não vai ser roubar, né, gente? Vai ser uma apropriação. Vai dilapidar esse patrimônio público, vai lá e, ó,
no dinheiro público, desvia esse dinheiro, apropria desse dinheiro. A gente fala roubo, mas não tem nada a ver com roubar. Para roubar tem que ter ameaça ou grave, tem que ter lesão ou grave ameaça. Então aqui é uma lesão aos cofres públicos por um desvio, por uma apropriação. Mexeu com dinheiro público, demissão. Da mesma maneira, corrupção. Corrupção está ligada a crime contra a administração pública. E acumulação ilegal de cargos. Lembra que a gente conversou sobre acumulação agora há pouco? Então, se você acumula ilegalmente 2 cargos, você obrigatoriamente vai ser demitido de um deles. Transgressão aos incisos 9 a 13 do artigo 132. Então, se de 1 a 8 foi a advertência, do 9 ao 13 é a demissão. Então, vai lá e já faz a mesma coisa que você fez antes, faz lá bonitinho assim, ó. Puxa a setinha e escreve que é demissão do 9 ao 13. Belezinha? Combinado? Esses são os casos de demissão. E no que se refere à cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, que também são penalidades previstas nessa legislação. Primeiro, sobre a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, acontecerá quando o servidor houver praticado na atividade a falta punível com demissão. Então, praticou algum dos atos aí do artigo 146, mas o servidor ele já é aposentado ou está em disponibilidade. Tem como eu demitir ele? Se ele já está aposentado ou em disponibilidade? Não. Nesses casos, aplica a cassação, aposentadoria, cassação e disponibilidade, que na prática é a mesma coisa, perde o cargo. Destituição de cargo em comissão, aplicado nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão ou de demissão. Constatada a hipótese que trata desse artigo, a exoneração efetuada no 47. Então, lá nos cargos em comissão, os cargos comissionados, também pode haver destituição do cargo, desde que cometa alguma infração que seja punível com a suspensão ou com a demissão. Observadas as hipóteses de exoneração, que é outra história. Combinado? Essas são as penalidades, essas são as aplicações das penalidades. Beleza, Bela, entendi quando é uma, quando é a outra, beleza, de boa. Mas quem aplica essas penalidades? Olha lá, 156. As penalidades disciplinares serão aplicadas, primeiro, pelo prefeito, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor abrangido por esta lei, o servidor estatutário, o servidor que seja efetivo. Segundo, secretário municipal de administração, quanto à aplicação de penalidade decorrer de processo administrativo que tenha tramitado na corregedoria. Então, teve um processo administrativo, teve uma penalidade no final. Quem é que vai aplicar essa penalidade? Secretário municipal de administração. Secretário municipal, quando se tratar de suspensão superior a 15 dias. Então, aplicou foi suspensão mais de 15 dias, manda para o secretário lá da pasta que ele aplica. 4. Autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior ao do secretário municipal, aqui do inciso 3, quando se tratar de advertência ou de suspensão de até 15 dias. Penas mais tranquilas, né? Advertência é só uma suspensão por um tempo menor. Aí vai ser as autoridades superiores, exceto os casos previstos aqui no inciso 2º, quando teve processo administrativo. E 5, pela autoridade que houver feito a nomeação quando se tratar de cargo em comissão. Então, se for um cargo em comissão que vai ter uma advertência, que vai ter uma suspensão ou até mesmo uma cassação, você vai chamar a autoridade que nomeou esse servidor e vai dar a ele a incumbência de aplicar a penalidade. Certo? Então, observe esse artigo aí. Pode ser o prefeito, pode ser o secretário municipal de administração, pode ser o secretário municipal da pasta, pode ser uma autoridade administrativa ou a autoridade que entregou o cargo comissionado. Beleza? Falamos de penalidade, falamos que para ter penalidade tem que ter processo e agora a gente precisa falar de processo administrativo. O processo administrativo, assim como no processo judicial, ele tem fases, ele tem uma série de tramitação, ele tem uma série de circunstâncias a serem observadas dentro de uma ordem rigorosa e a gente passa a falar do processo administrativo na próxima aula. Próxima aula só para falar de processo administrativo. Eu espero você.